tema vai ser o seguinte: como a gente torna as coisas banais. Eu não sei se você tem essa consciência, talvez sim, talvez não. Se não, tudo bem também, porque a gente, durante o dia a dia, na correria, na rotina, a gente acaba não prestando atenção nessas coisas, ou não dando tanta importância. Não sei se você já viveu isso, mas eu vivi isso nesse final de semana, que me marcou muito, na verdade. Sabe quando você para e, eu não tinha percebido isso até agora. A gente tinha um bichinho, né, que era um gato nosso, que ele vivia com a gente tava sempre dando carinho, brincando com ele, mas de certa forma ele já tinha se tornado parte do nosso dia a dia. Então a gente não dava tanta relevância e tanta importância para ele. Então a gente vivia constantemente, todos os dias, com esse animalzinho que é a Madara, que a gente chama, né, a nossa gata. E para nós já era do dia a dia. E por viver todos os dias, a gente não dava essa importância, essa relevância. Isso casa justamente com o tema, tornar as coisas banais. Quando a gente vive demais com algo, quando a gente está todos os dias convivendo com aquilo, ou a gente tem aquilo sempre à mão, o que acontece? A gente começa a tornar aquilo banal. Algo que, cara, tá fácil aqui pra mim, tá entendendo? Passa a não dar tanto valor quanto deveria. Exatamente. Você não dá tanto valor quanto deveria aquilo, porque aquilo é comum pra você. Então você vive todos os dias usufruindo daquilo, só que aquilo se torna comum. Aí o que aconteceu? A minha mãe foi lá limpar a casa, né? Que a gente contratou a minha mãe pra ir lá em casa, limpar a casa, e ela acabou deixando a janela do quarto aberto. E pra minha mãe, era comum também deixar a janela do quarto aberto toda vez que ela ia lá em casa. E a gata saía pra fora, só que voltava porque ela chamava. Só que nesse dia, que foi na sexta-feira passada, o que aconteceu? A gata fugiu e não voltou mais. Aí qual que é o ponto aqui? Enquanto ela estava conosco, enquanto ela vivia com a gente estava lá na rotina, era tudo normal, era banal. Então a gente estava lá todos os dias. Só que quando ela sumiu, a gente sofreu muito. Então a gente sentiu o baque. Foi nesse momento que eu senti, cara, como a gente torna as coisas boas para nós. Então aquilo que tem importância realmente, aquilo que a gente vive constantemente na nossa vida, tendo esse benefício. Então a gente tem família, a gente tem amigos, a gente tem tanta coisa boa na nossa vida, mas a gente convive tanto com essas coisas que para nós não tem tanta importância. E o ponto é que quando ela fugiu, eu senti que ela tinha importância. A gente sentiu o peso de não ter mais aquilo. Então, o ponto de reflexão que eu quero trazer para você nessa nossa primeira conversa é: quais as coisas que você tem tornado banal hoje na sua vida e que é algo assim, incrível, sensacional, que você tem de bom? Esse exemplo que você trouxe é de um bichinho de estimação, mas a gente como ser humano tende a fazer isso com várias coisas e pessoas. E o problema é quando a gente faz isso com pessoas. E a gente não percebe. Não percebe. A gente vive todos os dias, a gente tá lá todos os dias com essas pessoas, elas dão carinho dela, dão amor, às vezes familiares. Às vezes a gente tá falando de família, de pessoas, de bichos, mas também tem coisas que a gente tem. Então, por exemplo, a gente comprou um carro recentemente. Pra nós, nos primeiros dias, era tipo coisa incrível, sabe? Meu, que carro maravilhoso. A gente brigava pra dirigir. E à medida que o tempo foi passando, a gente foi perdendo isso, porque eu tinha todos os dias para dirigir. Então todo dia a gente dirigia o carro. E hoje isso não é tão relevante quanto era no início. Então não é tão empolgante quanto era no início, porque a gente já acostumou. Então o ponto de reflexão é justamente isso. Quais as coisas que você tem de bom que você recebe todo santo dia e que hoje você torna banal, que hoje é comum para você. Só que se você perder aquilo, você pode se desestruturar a tua vida, desestruturar completamente. Existe ainda coisas ocultas que você poderia hoje tomar consciência de que aquilo, se fizesse falta, ia te afetar de alguma forma? Tem muitas coisas. Então, esse é o ponto. Quais coisas que hoje poderiam fazer falta para você? Isso é importante para quê? Para que a gente comece a exercer o poder da gratidão. Quando a gente começa a olhar, entender que existem coisas que hoje para nós é comum. Isso não é mal, eu não estou dizendo que as pessoas fazem isso por mal, mas é porque elas estão envolvidas tão intensamente na rotina delas que elas esquecem que essas coisas são importantes. Que agradecer por isso que elas conquistaram, por agradecer por ter uma família, por agradecer por ter pessoas que convivem com você no dia a dia, por agradecer coisas simples às vezes, tá? Agradecer por ter um emprego, agradecer por ter uma renda no final do mês para poder comprar comida.
Quantas pessoas que eu cruzo no semáforo, eu sinceramente quero ajudar, então eu ajudo como eu posso, o máximo que eu posso. E fazendo uma contrapartida com a gente que tem emprego, que tem um salário, que tem comida, que não precisa se preocupar em faltar alimento em casa, o quanto a gente é grato por isso, tá entendendo? O quanto que a gente tornou isso banal no nosso dia a dia e que hoje a gente não dá relevância, que a gente não dá importância para isso. Então agradecer pelo emprego, agradecer pela comida, agradecer por respirar, agradecer por ter um corpo saudável, por poder caminhar, porque tem pessoas que não podem caminhar. E eu não estou dizendo que isso é ruim e nem que é bom, é que a vida daquela pessoa levou ela a ter, às vezes, um acidente que ficou sem caminhar. Mas nós que temos a capacidade de caminhar, deveríamos agradecer por isso, entendendo? Então existe milhares de coisas que a gente pode parar para pensar e refletir. Meu, eu tenho tudo isso. É um universo de coisas, né? Exatamente. É o nosso universo. É o nosso universo de coisas. Então a gente tem muita coisa para agradecer, tá entendendo? O ar que a gente respira. Esse ponto que você tocou do ar que a gente respira é bem significativo para mim, porque eu passei a dar valor para isso depois que eu comecei a perder isso. Porque quando você é envolvido nesse tipo de situação em que a sua mente está num estado completamente perdido, isso tem efeitos colaterais sobre você. E um dos efeitos colaterais disso é a falta do ar. Então, quando começa a te faltar o ar, e ao mesmo tempo que você entra num pânico ali, começa a cair uma certa consciência de muita coisa, do quanto o oxigênio é importante para você e para sua vida. Então, assim, o ato de respirar representa muita coisa. E às vezes no dia a dia, porque a gente tem isso sempre, não dá valor. Mas quando você passa por uma situação que você anseia respirar, às vezes é simples, muito simples. Mas o quanto que a gente é grato por essas coisas, a gente só entende quando sente falta. Ou perde. Ou perde. Ou perde por algum momento, ou perde de uma vez. Exatamente. E esse é o segundo ponto que eu quero chegar. Então, se hoje tem alguma coisa, ou você não sabe se tem, você não sabe como identificar essas coisas que podem te fazer falta, que você deveria ser grato realmente, sabe? Ser feliz por ter uma vida, por estar vivendo, por ter pessoas perto de você. Não necessariamente só pessoas, mas por ter recursos, por você ter conseguido um emprego, por você ter conexões, por você ter relacionamentos, porque os relacionamentos eles nos fortalecem e eles nos ajudam a entender a importância da vida. Sim, as então, ligações preciosas que você faz no seu dia a dia. Exatamente. Então ajudar as pessoas, você parar para entender, você parar para ouvir alguém, o quanto isso é legal, sabe? O quanto isso é importante para nós. Então não é só pessoas e coisas também, mas relações. Você parar para ter um momento. É um tempo da sua vida que está passando e que você está aproveitando muito bem. Você parar para ajudar alguém, entendeu? Você vê o sorriso no rosto da pessoa, de certa forma você tem essa, que massa. Então, e essa sensação não tem preço, né? Isso, exatamente, não tem preço. Uma coisa que traz muita felicidade, eu tenho estudado isso em alguns livros e lido e entendido isso, experienciado isso, é que ajudar pessoas vai te fazer mais feliz do que você se autoajudar. Ou seja, quando você para e você, entre comprar um presente para você dar para alguém que você ama e comprar um presente para você, o presente que você está comprando para quem que você ama, mesmo que seja um presente de 10, de 20, quando você der para a pessoa, abrir aquele sorriso, vai te trazer muito mais felicidade do que você abrir em casa o presente que custou 1.000, 2.000, que seja um exemplo, um celular. Você vai ter uma felicidadezinha ali, curta, depois aquilo vai virar rotina para você não vai dar tanto importância, vai virar banalidade, exatamente, e vai ser diferente daquele momento em que você deu um presente para alguém, mesmo que barato, que seja uma flor, que seja um perfume, que seja qualquer coisa. Você vai ter na sua memória aquele momento do que você viu, que a pessoa recebeu e ela, ficou feliz por ter recebido aquilo, né? Ficou alegre e aquilo fica registrado na sua mente. Então você vai ter muito mais felicidade quando você ajuda pessoas do que quando você necessariamente se autoajuda ou se presenteia. Quando você presenteia pessoas, você tem mais felicidade. Você gera mais felicidade em você. Isso é uma memória que fica gravada em você. Diferente dessa memória, cara, eu cheguei em casa, abri uma coisa que eu comprei, fiquei feliz, legal.
mas não envolve outra pessoa, então quando você envolve é muito mais profundo. Com certeza, o compartilhar é muito importante pra gente. Exatamente. As sensações que você provoca em outras pessoas também é uma coisa fundamental na nossa vida. Com certeza. Para que a gente tenha essa compensação, que eu já disse que não tem preço. Quando você faz uma pessoa se sentir bem, quando você faz com que uma pessoa perceba qualidades que ela tem, e isso causa nela um respiro, um sopro de vida e coisas do gênero. E são coisas simples que a gente torna banal e que se a gente parar para pensar, quanta felicidade ou quanto a gente pode ter gratidão sobre esses momentos. E voltando para aquele assunto de que se você não sabe como identificar as coisas que você hoje está banalizando, você pode fazer um exercício. E o exercício é o seguinte, parece simples e bobo, mas é jejum, é jejuar. Como assim jejuar? Quando a gente fala jejuar, a gente pensa em comida, ou pensa em algo religioso, a gente traz isso à mente. Mas jejuar no sentido que eu quero dizer é jejuar no sentido de parar de usar aquilo por algum momento. Então vamos dar um exemplo. De atitudes Jejuar. viciosas. Isso, exemplo, o carro que eu comprei. Se hoje eu conscientemente falar, cara, vou ficar sem usar esse carro por uma semana, o quanto de falta eu vou sentir dele? Como é que eu me saio? Como que eu vou me sair? Exatamente. Então, para vir pro trabalho, eu vou ter, se eu moro longe, eu vou ter que começar a vir de ônibus, tá entendendo? Vou começar a ter experiências e vivências sem aquele meu bem. Aqui a gente tá falando de um bem, mas isso se retrata para tudo. Então vai ser mais difícil para mim. E à medida que eu convivo com aquilo e entendo conscientemente, sempre você fazer esse exercício consciente, você falar, cara, eu vou parar de usar esse carro por uma semana para mim ver o quanto ele tem peso na minha vida. Pode ser que pese, pode ser que não faça falta. Sim. Então, dos dois lados, você vai ter aprendizado. Se fizer falta, você vai começar a dar mais valor, porque às vezes você banaliza demais, você vai começar a dar mais valor àquilo e ser grato por aquilo, porque você está fazendo de forma consciente. E daí tem um outro lado que se não fizer falta, que às vezes você pode também ter alguma coisa, ter alguma relação, algum bem que você está dando, superestimando demais aquilo. Você está dando valor demais, entendeu? Então, meu afilhado passou e bateu no meu carro, riscou e eu fiquei irado por causa daquilo, porque eu gosto muito daquele bem e eu valorizo, supervalorizo demais. Tem esse contraponto, entendeu? Então não é nem dar muito valor e nem dar tão pouco valor. Não banalizar e também não superestimar o valor daquilo. Por quê? Por que tem que ter um equilíbrio? Porque os extremos, eles são sempre tem uma consequência. Prejudiciais. Então você tem que ser realmente grato por ter aquilo. E isso no jejum você vai pegar. Se fizer falta, você vai começar a ser grato. Então é importante que você faça o exercício de forma consciente. Porque se você for de forma inconsciente, estragou meu carro, senti falta, legal, mas você não reflete sobre aquilo, você não pensa sobre aquilo, quais os impactos. Continua tudo a mesma coisa. Continua, exatamente. Então é importante que seja de forma consciente. E no exercício do jejum você vai sentir falta ou não. E se você sentir falta, você vai passar a ser grato. Vai passar a agradecer sobre aquilo. E não necessariamente pode ser só sobre um carro, pode ser sobre uma relação. Ou sei lá, que seja você no final de semana, na sua casa, durante 1 hora, você se vendar. Você se vendar e tentar andar pela sua casa e fazer as coisas que você tem que fazer. Isso vai te gerar uma gratidão por ter visão, por conseguir enxergar e fazer as coisas. Então, quão profundo esse exercício pode ser? Você se restringir de ter alguma coisa por algum tempo para você conscientemente gerar gratidão em você. Eu sou grato por ter isso. Sim. A única coisa que eu acho que seja benéfica para qualquer um, quando não tem medida, é a gratidão. A gratidão não tem medida. Então, quanto mais você sente, melhor para você. Não é como as outras coisas que, se passar da medida, te faz mal. Não. Se a gratidão passa da medida, é porque você chegou num patamar de consciência que você deveria chegar para ter qualidade de vida. Perfeito. A gratidão gera qualidade de vida. Gratidão em cima de gratidão. Quanto mais gratidão, melhor. Isso. Mais feliz. Gratidão é diferente de apego, né? Gratidão é diferente de apego. Então é aquele extremo que eu falei. Quando você supervaloriza demais, isso passa a ser apego àquelas coisas.
É o que Tá você entendendo? falou do arranhão no carro, é apego. É apego. E justamente Carregado pelo arranhão no eu carro é posso, apego. em alguma situação do meu dia a dia, bater o meu carro, perda total, não tenho seguro. E daí? Se eu tiver extremamente apegado àquilo, isso vai me desestruturar. Vai te fazer sofrer. Vai me fazer sofrer, vai me fazer mal. E é algo que não tem tanta relevância. Eu tenho que ter gratidão, mas não tem tanta relevância na minha vida. O que é importante na minha vida é as minhas relações. São as pessoas que eu tenho, são as vivências que eu tive boas, que me levaram a ter essa vida que eu tenho hoje, a estar onde eu estou hoje. Isso que de fato tem importância. Porque também as pessoas, assim como o carro, um dia vão partir. Exato. E o que fica é as experiências que a gente teve com elas. Então, Sentimentos, né? exatamente. Então tem esse ponto também de a gente valorizar as coisas, mas entender que vai embora. Assim como nós vamos um dia partir. Então a gente tem que passar a dar importância nos nossos dias, ser grato por aquilo, não deixar que aquilo se torne banal, porque se a gente deixa de se tornar banal, a nossa vida passa a não ter mais sentido. Tudo é banal, tudo é comum. E eu tenho isso, e é isso, e pronto, e a gente passa a não dar mais importância para nada que a gente tem, e a gente só começa a mover o nosso pensamento para as coisas ruins. Então a gente torna aquilo realmente banal e move os nossos pensamentos para as coisas ruins. E só fica pensando em coisa ruim. Ah, porque isso acontece coisa ruim comigo, eu bati meu carro, eu risquei meu carro, e a gente supervaloriza demais as coisas, e a vida começa a perder sentido dos nossos pensamentos. A gente passa a viver num estado de alienação total, né? Porque a gente torna as coisas banais, porque a gente não é grato pelo aquilo que a gente tem. Então esse exercício do jejum que eu falei é muito importante, ele impacta demais. Pode parecer uma coisa simples, mas são as coisas simples e fáceis e simples, aquilo que a gente ignora muitas das vezes, que é básico que a gente devia fazer. O básico é o que tem capacidade de mudar 80% da nossa vida, pelo menos. É o básico que move a nossa vida, né? Porque, exemplo, uma casa. Se você constrói uma casa com alicerce, com a base, de forma frágil, o que acontece se vir um furacão é demais, ou se vir uma ventania, um vento forte, vai abalar e vai fazer cair, exatamente. Então, quanto mais forte a base, então as coisas simples que a gente pratica no nosso dia a dia, como a gratidão, como esse exercício do jejum, então não subestimar essas coisas que são simples e comuns, que são básicas, porque o que é básico é o que a gente tem que ter mais acurado, mais afiado, exercitar mais e mais no nosso dia a dia, porque é isso que vai dar sustentação para a nossa casa. Isso, dá mais qualidade porque é básico. Exatamente. E eu posso transformar essa casa num sobrado, num triplex, num prédio, e ir crescendo. Então o básico ele tem que estar bem exercido. No nosso dia a dia a gente tem que fazer, que eu digo é que eu entendo que é o melhor. Não tem que forçar você a fazer isso ou qualquer outra pessoa a fazer isso. Se ela entender que é melhor para ela de fazer isso, igual eu entendo, no meu ponto de vista, é muito importante a gente praticar o básico, porque isso resolve 80% dos nossos problemas, pelo menos. Então até 80% pelo menos ele resolve. Se a gente tem essa estrutura bem feita, crescer vai ser algo natural. Crescer vai ser algo que a gente pode fazer e sem preocupação, porque o básico, que é valores, crenças bem estabelecidas, objetivos, tudo isso se estiver bem estruturado, vai ter uma evolução natural. A gente vai poder crescer, a gente vai poder, sei lá, influenciar mais pessoas, a gente vai poder ajudar mais pessoas, a gente vai poder subir aqui, subir em cargo na empresa, a gente vai poder ter mais bens, porque ter mais bens para nós não é algo que vai afetar a nossa mente, do tipo de ser arrogante ou de ser... Porque quando a gente passa a ter muitas coisas, algumas pessoas passam a ter comportamentos diferentes do que deveria ter. Mas se ela tem uma base bem estabelecida, então se ela faz o básico com excelência, não importa o que ela vai ter para cima, não importa o quanto ela cresça, um vento não vai abalar aquilo, ela não vai mudar a essência dela se ela trabalhar bem esse básico. Então ela pode ter muitas coisas, ela pode crescer o quanto quiser, que aquilo não vai mudar ela. Aquelas coisas que ela tem não vai mudar ela. A essência dela, família, as relações, ajudar as pessoas,
tudo que é básico. Então esse jejum de gratidão, né? Esse exercício do jejum e ser grato pelas coisas que a gente tem, Tudo que é básico e tão forte, né? vai ser muito rico. Isso vai ser sua sustentação, é seu pilar. Então é importante praticar as coisas básicas. Não parece básico, mas tem um impacto muito, muito grande na sua vida. São coisas muito sutis, mas ao mesmo tempo extremamente sólidas. Exatamente. Que, como você estava dizendo, no sentido de que a gente tomar consciência de que nós mesmos não vamos durar para sempre, tá aí mais um motivo muito forte para a gente não banalizar mais nada e passar a exercitar o fato de não viver na banalidade e na alienação, Exatamente. na bitolagem de sempre. Exatamente, você pegou o fio, entendeu? A gente tem um tempo estabelecido e a gente não sabe quando termina esse tempo. Então, por que não exercer a gratidão o máximo, ajudar o máximo de pessoas, ser feliz, praticar essa felicidade? Porque tem coisas realmente que a gente para e fala, meu, isso me deixa muito feliz. E eu nem sabia. E Às vezes você nem sabe. Às vezes você não sabe, às vezes você faz, fica feliz naquele momento, mas você não toma consciência de que aquilo te deixa feliz. Então, por que não, de forma consciente, analisar o seu dia? Analisar o seu dia e falar, meu, esse aqui me deixou feliz, isso é básico, por que eu não vou fazer mais vezes disso? Isso aqui é algo que eu banalizei, que eu deveria ser grato. Por que não ser mais grato sobre isso? Se eu tenho meu pai, minha mãe com saúde, vivos, porque tem pessoas que não têm, por que não chegar para eles e falar, pai, mãe, eu amo vocês. Eu sou muito grato, exatamente, né? eu sou muito grato por ter vocês. Esse é um exemplo, mas você pode fazer isso com qualquer coisa. Eu sou muito grato por ter vocês na minha vida. Eu amo vocês. É maravilhoso ter vocês. Então eu queria que você soubesse disso. Então por que não gastar cada minuto do nosso dia parando para ver que a gente é grato e acumular essas gratidão, porque você falou, quanto mais a gente acumula, é tipo uma massa no alicerce que a gente estava falando. Quanto mais gratidão, mais resistente fica seu cimento ali e te deixa mais firme. Isso mesmo. É uma analogia muito boa. O exercício leva a gente a criar o hábito. Exatamente. Criar o hábito de ser grato. Sim. O exemplo do acidente de carro. O carro tá lá todo amassado, você perdeu o carro, não tem mais o que fazer. Mas se você está acostumado a praticar o exercício da gratidão e tem o hábito de ser grato, você vai olhar o lado positivo. Você vai primeiramente agradecer por você estar vivo. Poxa, meu carro tá acabado aqui, mas eu tô vivo ainda, eu vou poder encontrar minha família de novo. Exatamente. Esses pensamentos são automáticos quando você exercita a gratidão. Porque exercitar a gratidão é uma coisa, significa que você está no estágio. Sim. Ter o hábito da gratidão já é outro diferente, porque você tem que trabalhar, porque agora você vai gastar muita energia para você poder lá, sei lá, parar e ser grato, opa, identifiquei isso aqui, eu estou tornando banal, vou ser grato. Você vai gastando energia, mas vai chegar um momento que é exatamente o que você disse, você vai criar esse hábito, vai ser comum para você e sem gastar energia, você de forma assim, pá, nossa, como eu sou grato por isso. Às vezes você vai se pegar assim, eu tô sendo grato por uma coisa. Nossa, que massa isso. E é justamente... a sensação da gratidão é uma coisa assim, até meio jaguara de vez em quando. Porque você olha aquilo, às vezes o bicho tá pegando ali na sua frente, você, nossa, mas eu sou grato por estar aqui. Olha o que eu tô fazendo, olha as coisas que eu tô exercitando, não importa o que tá acontecendo, eu sou grato. Maravilha. Então, recapitulando tudo que a gente falou aqui, só pra gente fazer um fechamento. O quanto a gente torna coisas banais. Então a gente vive no nosso dia a dia constantemente, convive com coisas que são extremamente importantes, só que a gente não dá o devido valor a isso. Isso acontece porque a gente está envolvido em uma série de rotinas, de pensamentos, preocupações, problemas, tudo mais que vem, essas coisas negativas vêm, acontecem. Isso vai acontecer, é comum que aconteça. É comum que aconteça, tenha problemas, é comum que a gente tenha dificuldades, é comum que a gente tenha sentimentos ruins, porque a gente tem diversos sentimentos, felicidade, alegria, tristeza, medo. Isso vai acontecer. É algo que a gente tem natural, que é uma arma que o nosso corpo tem para se proteger. Então, isso vai acontecer. Problemas, medos, ansiedade, preocupações. O ponto é como a gente lida com isso. E parar para pensar o que é banal
e a gente está dando pouca importância, e começar a ser grato já é uma forma de lidar com preocupações, medos e ansiedades, que é justamente o que você tinha falado. Quando você passa a ser grato numa situação, às vezes que você está ali, bateu o carro, deu perda total, perdeu o carro, mas você está bem, você está saudável ali, você não se machucou. Então isso já é uma forma de ajudar a sua mente a lidar com problemas. Então, parar e entender o que é banal, o que é banal que eu estou tornando banal hoje, que eu posso ser grato a partir de hoje. E agradecer todos os dias, porque acúmulo de gratidão realmente vai criar uma consistência na minha base e vai me deixar mais preparado para possíveis situações de problema, possíveis dificuldades, exatamente. Então, quanto mais, melhor. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é jejum. Então, é o jejum de atitudes, jejum de coisas, jejum daquilo que você está tornando banal. Então, às vezes, eu quero saber se realmente essa coisa específica é algo que eu deveria ser grato. Claro que eu vejo que a gente deveria ser grato por tudo, mas se a gente deveria ser grato por aquilo, se a gente não sabe, a gente pode praticar o jejum. Porque daí a gente vê se a gente está superestimando ou subestimando aquilo. Tem outro ponto também que fica entre essas duas coisas. Por exemplo, relacionamentos tóxicos. Às vezes a pessoa tem medo de ser sozinha ou de ficar sozinha e ela acaba, aí já entra no âmbito da supervalorização. Ela acaba supervalorizando pessoas que às vezes não lhe fazem bem ou situações, sustentando situações que não lhe fazem bem por medo de ser ingrato. Nesse exercício do jejum, você vai identificar isso, tá entendendo? Eu consigo identificar isso. Consegue identificar se a pessoa está sendo tóxica para você, você parou de ter contato com ela, de ter uma relação com ela por um tempo. Ou com aquela situação, ou, isso. Enfim. É claro que aqui é um pouco mais sensível, né? Quando a gente fala de relações é um pouco mais sensível. Você pode estar extremamente apegado àquela pessoa, por ter convivido demais a ela. Sim, isso superestimação. Qualquer coisa, superestimação Exatamente. de pessoas, situações, coisas. Por exemplo, assim, meu carro está quebrado. Mas eu tenho que agradecer a Deus por eu ter um carro. Só que você não está enxergando que você a sua vida está te dando possibilidade de melhorar aquela situação. Perfeito. E às vezes por medo de ser ingrato, você sustenta uma coisa que na verdade está te deixando no mesmo lugar. Então, essa questão da relação a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente define, uma semana, mas uma semana não é o suficiente para você entender se aquela relação é ou não, entendeu? Tóxico, se você já identificou que é tóxico, se você já identificou que te faz mal, talvez nem precise do jejum, talvez seja uma tratativa diferente. Não estou dizendo que tem que fazer isso, tá? Mas é algo a se pensar. Tem outros fatores que é você se colocar no lugar da pessoa para entender o que ela está vivendo. Às vezes ela teve trauma na infância, às vezes ela está passando por uma dificuldade muito grande, às vezes ela tem problema de comunicação, de comunicar o sentimento dela, às vezes ela tem apego a você, então ela está extremamente dependente de você e isso faz com que ela tenha comportamentos que sejam um pouco manipuladores ou dominadores. Isso não justifica você ter uma relação com essa pessoa, mas é importante praticar também a questão do se colocar no lugar dela para que você entenda. Então relações é um pouco mais profundo. Tem que ter um pouco mais de cautela. Mas esse exercício do jejum, ele vai te dar pelo menos um norte, uma direção de que se aquilo você tem que ter gratidão, ou se aquilo você está superestimando ou subestimando demais. É parar pra você, acontece tanta coisa na minha vida, tanta coisa boa, sabe? Tem coisas ruins, mas o que eu posso potencializar dessas coisas boas para que as coisas ruins nem me afetam? Então você realmente... Quanto mais gratidão, mais a sua massa do seu alicerce, da sua base vai ficar consistente, vai ficar firme. Com certeza.